Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é especialíssimo. Hoje nós vamos falar dos nossos companheiros e também coterapeutas, os animais, que são exemplo para gente de conexão, de lealdade, de amorosidade. Também são integradores, né? Se a gente pensar na função dos animais, eles integram a gente, ajudam a aliviar estresse, ajudam a melhorar sintomas depressivos. Tem muita coisa na literatura, artigos científicos, embora poucas evidências, assim, estudos randomizados e tal, quando eu pesquisei. Mas, gente, independente de pesquisa, independente de prova, são as fofurices da nossa vida, né? Eles são muito queridos, muito amados. A gente estava falando deles agora, antes de começar esse podcast. E hoje estamos eu, Miquela Reis, que sou analista em informação pelo IGEP, a doutora Simone, coordenadora e diretora do IGEP, e também o professor Mauro, maravilhoso, também mestre, e ele está aqui também como nosso grande companheiro dessa jornada para a gente falar desses queridíssimos. E tem um companheiro que ainda não apareceu, mas se preocupem não, gente. Ao longo do podcast vai aparecer o rabinho dele aí para quem está assistindo pelo YouTube. Então, gente, a ideia é essa, a gente trazer a ideia que hoje está muito em voga, né? Os animais com terapeutas, o suporte emocional que eles dão. Inclusive, hoje em dia, você tem diferenciações, por exemplo, em hospedagem, né, embarques aéreos, em transportes diversos. Então, hoje em dia, eles estão galgando, né, um status, vamos dizer assim, social de companheiros, então eles estão ganhando essa chancela, né, no processo terapêutico, ou seja, um reconhecimento da atuação que eles fazem na vida das pessoas, porque eles trazem essa conexão, às vezes para pessoas que estão com muita dificuldade, seja num luto, seja, por exemplo, tem sido muito utilizado para tratamento de autismo, também de paralisia cerebral, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu só estou introduzindo o tema, e agora eu vou passar para minha querida Simone para ela contar um pouquinho da experiência dela, nos falar um pouquinho sobre os animais coterapeutas. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui no podcast Agora Jung. Bom, para mim, os cachorros, que eu tive gatos também, tive cachorros, sempre foram coterapeutas. Eu tive um momento na minha vida muito complicado, com uma depressão muito séria, por um problema familiar. E realmente, gente, falando sério, se não fossem as minhas cachorras, eu tinha duas Shih Tzus na época, eu não teria saído da cama. E eu saía da cama, gente, mesmo que meio chapada de medicamentos, para dar comida para elas, para trocar água, para trocar o jornal. Então, isso me mantinha conectada com a realidade, o cuidado com elas, o amor por elas, né? Porque eu estava assim numa situação muito ruim. E eu conheço muita gente que sobreviveu à depressão, vamos dizer assim, ao luto, principalmente pessoa de idade, sabe? Eu tenho uma conhecida que era casada já, um segundo casamento do marido dela e dela também. E quando ele faleceu, as filhas do primeiro casamento tiraram tudo dela, o que ela tinha construído com esse segundo marido. E ela entrou em desespero, porque ela não ficou com absolutamente nada, o padrão de vida despencou, e ela entrou numa depressão muito grande. E aí uma amiga, vendo ela naquele estado lastimável, sem sair de casa, eu conheci ela num salão de cabeleireira. E ela nem no salão ia mais, não fazia cabelo, não fazia unha, não fazia, mas estava largada. Deu um cachorrinho para ela, um bulldog francês. E ela falou para ela: olha, esse cachorro precisa passear todo dia. Pelo menos duas vezes por dia, você vai ter que dar uma volta no quarteirão com ele. E pelo cachorro, ela começou a sair de casa. Incrível, né? E começou a sair da depressão para ir no pet shop, levar a tomar banho, comprar ração. Ou seja, reviveu, né? E a gente revive mesmo, sabe? Às vezes você não quer sair da cama, não quer olhar para o mundo, não quer ver o sol, mas por eles.
pelo amor deles, pela gente, e da gente por eles, a gente sai da cama, né? E isso eu falo por experiência própria. E aí, Mauro? Eu tenho um pensamento muito pessoal que eu não, que às vezes eu falo que eu tenho esperança nessa humanidade que cuida dos animais por amor, né? E que não é mais essa relação utilitária que a gente teve com os animais no passado, mas essa relação de amor mesmo que a gente tem, né? E o quanto ela é poderosa, o quanto ela desperta na gente esse cuidador, né? E que muitas vezes, ao cuidar do animal, a gente cuida da gente mesmo, que é isso que a Simone falou. A gente tem as terapias, né? Que são terapias como a ecoterapia, tem agora os animais de suporte emocional, né? Para ver o potencial que esses seres têm na nossa vida, né? A ecoterapia eu acho muito interessante, né? Porque quem tem paralisia cerebral, geralmente, ela ajuda a recuperar os ritmos, né? A postura, assim. Então, o sincronizar-se com o cavalo ali, né? Essa coisa meio inconsciente é muito importante e ajuda muito, assim, né? Tem muita eficácia comprovada. Agora, os bichinhos de casa também, né? O quanto eles não despertam o melhor na gente, assim. Eu tinha, né, um gatinho muito, uma de saúde muito frágil. Teve um dia que eu tive que fazer várias viagens com ele, né? Foi de um veterinário para o outro, voltei. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, acho que eu não faria isso nem por mim mesmo, né? E fiz pelo gato. Depois eu pensei, daí eu passei a pensar, falei, não, talvez eu tenha que fazer isso por mim também, né? Mas despertar o cuidador que a gente tem com o animal para cuidar da gente, né? Um Então as pessoas aprendizado. então, e é legal, né, isso que você falou, Simone, o quanto às vezes é importante para a pessoa que está deprimida, que está passando por um momento difícil, né, e não está conseguindo cuidar de si, ter um serzinho ali que é muito mais vulnerável e que precisa muito mais, né, do nosso cuidado, e às vezes desperta esse potencial curativo, né? Não necessariamente uma pela cura em si, mas pelo cuidado, né? Que muitas vezes eles despertam. E para mim, assim, o cuidado que a gente tem com os animais é um dos mais puros que a gente tem, né? Até porque o amor deles é incondicional, né? E o que é uma coisa que não existe assim com o ser humano. A gente tem o amor incondicional por pessoas, mas talvez as pessoas não tenham isso da mesma forma, né? É uma coisa muito, eu acho que entra em contato com partes muito puras, assim, da nossa alma, né? E saiu desse lugar de antes utilitário e hoje a gente vê os animais que estão ocupando vários espaços, né? Avião, restaurante, hotel, né? Tudo pet friendly, porque os animais deixaram de ficar no quintal e hoje ficam dentro de casa, dormem com a gente, né? E tal, e enfim, tem diversos benefícios aí. Eu sempre tive cachorro também, né? Agora eu tenho gato. Tinha um outro gato que faleceu recentemente, né? E eu estava pensando sobre isso, né? Que eles ensinam a gente também a passar pelo luto, né? Porque a vida deles, infelizmente, é mais curta que a nossa. Então, também essa dor que eles causam na perda, né? Eu acho que é um aprendizado que a gente traz para seguir em frente, né? Para dar esse amor que a gente dava para esse animalzinho que foi embora para outros, porque é uma coisa que se multiplica, né? Não tende a não acabar, assim. Se você pega outro, obviamente você não vai estar substituindo aquele que se foi. Mas você está abrindo um espaço ali na sua alma para cuidar mais, e isso multiplica, né? O nosso amor pelo próximo, assim. Eu tenho uma relação muito profunda com os animais. Para mim é coisa de alma mesmo. Acho muito interessante isso que você trouxe, né? Eles, é bem isso, a alma. E sabe o que me lembrou também, Maurinho? Assim, complementando, isso que você trouxe, adorei, né? Do tipo, nossa, eu cuidei tanto do, né, do meu gato, e se eu fizesse isso comigo mesmo, né, estaria, poxa, super incrível, maravilhoso. E eles, eu acho que tem uma coisa do corpo, né, envolvida, porque os animais, eles são, né? Você vai acariciar, você vai pegar, você. É igual você falou, eles dão ritmo, eles lembram a gente dos ritmos do corpo, eles lembram a gente dos instintos, né?
Se a gente pensar simbolicamente, os animais que são muito utilizados no processo de, né, terapeutas, coterapeutas, suporte emocional, nós temos os animais, os cavalos, né? A ecoterapia hoje, ela é muito utilizada para o tratamento de crianças, principalmente, né, com paralisia, com TEA. Meu filho mesmo fez ecoterapia durante um tempo, a recomendação foi recomendado pela psicóloga, né, para ajudar com o TDAH, porque a criança mais agitada, o animal ele centra, e é impressionante que a primeira coisa que você percebe é que parece que eles sentem o que a pessoa está sentindo. É como se eles tivessem uma sensibilidade muito grande para perceber a emoção daquela pessoa. Tem pessoas que fazem, inclusive, terapias, né, simbólicas, sobre sombras, sobre perdas, utilizando os cavalos de uma maneira mais simbólica no processo terapêutico também. E os outros animais, né, que a gente mencionou aqui, são os cães, né? Os cães são muito utilizados. Eu acho que o gato é um pouco menos visível, embora eu acho que ele seja também um coterapeuta, eu não tenho dúvida. Mas por que que ele é menos visível? Porque o gato, a gente dificilmente vê um gato na coleira para passear, né? É raro. Normalmente o Uhum. gato ele é mais caseiro, ele é mais para dentro de casa e tal. Mas o cachorro não, o cachorro ele vai para a rua, tem uns que são treinados, né? Eles têm aquele coletinho, estou em serviço, porque você não pode ir lá conversar com o cachorro, brincar com o cachorro, porque ele está ali realmente trabalhando, ele tem todo um condicionamento, um treinamento para ajudar, por exemplo, pessoa com deficiência, né? Uma pessoa que precisa de um auxílio, né? Um suporte também. Então, gente, quantas ocupações, ofícios os animais estão recebendo, né? Nesse mundo agora mais contemporâneo, nessa modernidade. Só que a gente também tem que ressaltar os aspectos éticos, né? A gente está falando das pessoas que cuidam. Entretanto, tem pessoas que utilizam os animais e depois descartam. Descartam Para porque tá reprodução. velho, descarta porque tá doente, simplesmente descarta porque não tem mais dinheiro para cuidar, e descarta de uma maneira assim, muito cruel, assim, não entrega para um lugar ou tenta arrumar uma adoção, não. Simplesmente Uhum. solta no meio da rua, se for atropelado, se morrer. Então, assim, eu acho que eles também levam a gente para esse lugar de responsabilização, aprender a ser responsável por, né? Ser responsável por alguém. Igual a Simone falou, poxa, me ajudou a sair da depressão, ajudou a minha amiga a sair da depressão, porque eu tinha um cuidado impregnado dentro de mim, eu precisava levantar, eu precisava dar comida, precisava passear com aquele animalzinho. Então, assim, eles demandam da gente uma responsabilidade, um cuidado. Assim como crianças, lógico, né? Nossos filhos, para quem tem filhos e tal. Mas aqui o que a gente está falando desse papel que eles exercem e da necessidade de cuidados que a gente precisa ter, de compromisso com esses animais, né? Eu acho que é uma troca. A gente fala muito na transferência e contra-transferência, né, na teoria junguiana, e eu acho que os animais, eles fazem isso de uma maneira natural. A gente que é terapeuta, você tem que estabelecer vínculo, e isso demora um tempo com o cliente. Os animais, né? A gente vê assim, a pessoa que gosta de bicho, ela já faz um vínculo animal, ela já olha, ela já pega, ela já quer dar oi. Gente que você nunca viu na vida, nunca te cumprimentou, você não sabe o nome. A pessoa vai lá e conversa com o cachorro, fala com o cachorro, você até fica É, pensando, meu Deus, eu tô aqui, né? eu faço isso. Quando alguém está com cachorro, eu vou primeiro no cachorro. Às vezes até esqueço de cumprimentar a pessoa. Eu sou apaixonada por cachorro, por gato. Não consigo ter gato, ou já tive, não consigo por causa dos cães que eu tenho. E meu filho, ele é, né, cachorródromo. Ele pega na rua e ele adotou uma bulldog francês porque ela era para reprodução. Aí ela fica velhinha, não reproduz mais, descartaram. E ele pegou. Gente, ela levou muito tempo para permitir que nós humanos fizéssemos carinho. Ela tinha um medo, ela se encolhia feito uma tartaruga, de medo do ser humano. E hoje a gente chama, a casa é grande para vir, que nem ontem, né? Não sei se você chegou a ver, Mauro, ela viu, né? Os outros vêm, ela fica muito acuada. Ela fica com medo, ela vai chegando, foge, enquanto os outros, o vira-lata então pula na cabeça de todo mundo, né? A minha, aliás, já é mais metida,
né? Ela nem sabe que é cachorro, não tem nem ideia que é cachorro. O pug, ele é muito. Ele deve ter algum problema mental, porque ele é muito destruidor, desajeitado, né? Mas ela sofre muito, ela tem muito medo de tudo, sabe? E de algumas pessoas, raras pessoas, ela vai, deixa fazer carinho, fica ali. É muito incrível isso. Normalmente de pessoas que gostam muito e que têm o hábito também de pegar cachorros, né? Mas aí a gente ficou sabendo que ela vivia numa gaiola, num espaço muito restrito, presa, mal andava. Gente, que dó, sabe? E aí eu fico pensando, né? Cadê vigilância sanitária, né? Para ir atrás, ver o que que acontece. É Dá esse muita. o lado sombrio, né? Eu falo, né? Esse Uhum, lado luz, vamos chamar assim, que cuida, que, né? Que eu vejo que é o nosso caso, que trata bem, né? Fala muito sobre a humanidade. E, em compensação, o outro lado também, né? Que é uhum, esse lado do utilitarismo, né? Que usa esses animais como reprodução, como uma espécie de comércio, né? E não tem uhum, cuidado com eles. Isso é uma das coisas que mais me entristecem na vida, assim, ver, uhum. né? Porque quem gosta de animal ver pessoas fazendo isso é quase inconcebível, né? E falando nisso, né, a gente sabe que um dos primeiros indícios de algum transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, narcisismo, é a pessoa que maltrata animais, né? Não que, Exatamente. não que quem quando criança, né, sem querer fez alguma coisa, mas quem, né, depois de adolescente, principalmente, gosta de ver o animal sofrendo, né? Isso fala muito sobre a personalidade da Uhum. pessoa, né? Porque também Exatamente. fala dessa relação com alguém que não tem voz, né, que não se expressa, que precisa de cuidado e essa pessoa não tem esse cuidado. Então E é ela um. começa com os animais, ela começa a tortura sempre com os animais, né? Uhum, Porque ela tem um problema de não poder fazer com ser humano, com criança, de medo da sociedade, de presa e tal. Então ela vai fazer com animais. Eu vejo o animal preso em coleira, eu passo mal. Eu quero falar uma coisa, permite aí, Miquela. É o seguinte, a gente conhece muito a Nise da Silveira pelo trabalho que ela fazia com os gatos. E o livro Nise da Silveira, Gatos, a Emoção de Lidar, que é muito conhecido e que traz os gatinhos e como eles são coterapeutas, é um livro bem gostosinho de ler, mas ela não lidava só com gatos como coterapeutas, mas com cachorros também. E tem um caso, eu não lembro o nome do paciente, que estava com um cachorro de rua aos seus cuidados. E ele nunca havia falado, não falava. Ninguém nem sabia que ele sabia falar. E aí um dia ele chega para a doutora Anise e pede dinheiro. E ela levou um susto, né? Ele pedindo dinheiro. E ela perguntou para ele por que que ele precisava de dinheiro. E ele disse: Eu preciso ir na farmácia comprar remédio para o cachorro. Ele falou o nome do cachorro, que ele estava doente. E a doutora deu o remédio para ele, autorizou ele sair. Ele foi à farmácia, comprou o remédio, voltou e medicou o cachorro. Então, um esquizofrênico que não havia falado, nunca de repente se comunica para cuidar do cachorro. Olha que incrível! Que incrível! A consciência brota do inconsciente, né, numa esquizofrenia de anos para cuidar do cão, A né? função Então, integradora, né, Simone? É função integradora nossa, foi ativada, né? foi ativada, fez a ponte para que emergisse a consciência. Gente, isso é de arrepiar, né? Isso a gente quase entende como um milagre. Né? Durante anos, nada ativou a consciência desse homem, né? E depois a gente sabe a história, né? Proibiram os cachorros dentro do engenho de dentro. Gente, que maldade, né? E como deveriam nas casas terapêuticas ter os bichinhos,
né? Essa experiência foi feita nos Estados Unidos com cachorros, para que cada detento fosse responsável por um cachorro, que cuidasse para que eles não ficassem tão ferozes. Na verdade, na maioria eram pitbulls, cachorros muito bravos, e o resultado foi maravilhoso. Os cachorros ficaram mais dóceis e os presidiários também, né? Realmente, eles são anjos de pelo, né? De Em pata e asilos penhasco. também, né? Sim, em asilos, né? Que as pessoas às vezes estão ali Sim, já se desconectando em processo de exato. demenciamento, e aí o animal traz essa conexão, essa conectividade com o corpo, essa presença, porque eles estão ali. Então, eles Hum, têm uma função psíquica integradora muito uhum, grande, né? Eles trazem a pessoa pro aqui e pro agora, para aquele exato. momento, Uhum, né? E eu estava pensando nessa sincronia, esse vínculo com o emocional, né? uhum. Eu sonho bastante com animais, né? A Simone sabe porque sempre tem sonho com bicho, cachorro, desde cachorro até rato, onça, Onça. que são psicopompos, né? O quanto eles falam sobre a gente também, né? Esses aspectos nossos mais puros, mais instintivos, que muitas vezes a gente precisa entrar em contato, né? Eu digo que o animal ensina muito pra gente, né? O gato, então, nem se fala, porque o gato, se você passa do limite dele, ele vai te falar de alguma forma. E o quanto a gente não precisa aprender, né? Tanto respeitar o limite do outro ou, né, dar o limite ao outro. O gato, ele faz o que ele quer, de certa forma. Mas se você cuida bem, dá carinho, ele sempre vai estar, de alguma forma, demonstrando que ele gosta de você, assim. E como eu sempre Uhum. tive cachorro, né? Então ter convivência com o gato é uma outra história, assim. O cachorro ensina uma coisa que é esse amor, essa parceria, esse companheirismo, né? Eu outro dia passei aqui, né? Vi um morador de rua tem uns dois, três cachorros que estão assim, que parece que eles estão vivendo a melhor parte da vida deles, né? E eles têm, acho que, esse cuidado, né? Eles dão esse afeto pra gente. O gato é um outro tipo. O pessoal fala, você prefere gato ou cachorro? Eu falo, gente, mas são dois animais diferentes, né? Totalmente. Cada um tem uma linguagem e tal. Eu acho importante, né? Obviamente tem quem gosta de um, quem gosta mais de outro, mas eles Eu gosto ensinam dos dois. muita coisa. Eles ensinam muitas coisas pra gente, assim. Eu falo que um pouco de quem eu sou foi porque eu sempre tive cachorro na minha vida, né? Eu adoro. Hum. E agora Você os sabe gatos. outro, desculpa. Você sabe outro companheiro, gente, que nós não estamos falando aqui, papagaio. O que velho adora. Eu sou velha e tô louca para ter um papagaio. Só não o tenho porque vou morrer, o papagaio vai ficar aí. O papagaio é longevo, né? Mas como o velho adora papagaio. Ele conversa, ele brinca. Eu que tenho uma área aqui enorme, árvore pra caramba, para ele voar, para ele se divertir. E eles divertem muito a gente, né? Eu vejo e sigo no Instagram um monte de papagaio, né? Porque eu acho que são muito divertidos, né? E eles divertem os idosos, eles são companhia logo cedo, né? Dando bom dia, dando gargalhadas, né? Falar, mas eles ficam presos. Eles não ficam exatamente presos, né? Tem muitos lugares que eles voam na chácara e voltam, né? Vai muito de como são tratados, né? O idoso, eu acho que tem uma questão, né, Simone, que o idoso tem a sensação com o papagaio de estar ensinando coisas, né? É, O vizinho da minha avó, isso há muito tempo atrás, ele era um senhor bem sisudo, assim. Mas com o papagaio era muito legal de ver, porque ele ensinava o papagaio a assoviar música, a falar. Então ele ficava muitas horas ali conversando com o papagaio, né? Que queria que o papagaio falasse, ouvisse, assoviasse. Quando o papagaio respondia, nossa, todo mundo gostava, né? Tipo, uhum, tanto o cara que ensinava quanto a família, a minha avó também, porque dava para ver o papagaio. Minha avó também adorava o papagaio, assim. Então o papagaio acho que não é mais tão comum quanto era antigamente, né? Porque, não na cidade, né, grande, mas na roça é. Porque eu sigo um monte de papagaio que vive na roça. ah, Né? nossa, Aqui é na mais, cidade eles foram substituídos pela calopsita,
né? E pela aquela outra maior que também fala, dança e que é super divertida, né? A Cracatua, né? Uhum. Meu filho tem duas calopsitas e ele solta, elas vêm no ombro, né? A gaiola delas é gigante, ele põe no sol, no jardim, elas voam na sala e convivem, né? Apesar que eu tenho dó de alguma maneira, porque também ficam em gaiolas, apesar que de gaiolas grandes. É um macho e uma fêmea, mas não cruzam, porque senão também fica aquele monte né, de filhote, mas é muito complicado, né? Eu não sei. Agora, por exemplo, a minha cachorra não gosta de ir na rua, né? Tem alguns cachorros que você põe coleira e eles pancam e não vão. A minha é assim, ela não quer ir na rua, né? Então, mesmo que eu tenho um quintal gigante, mas convive com um monte de gente, porque aqui tem o IGEP, trabalham as pessoas, convive com um monte de gente, com os clientes. Eu atendo com ela aqui no, né, na minha sala, tem a caminha dela ali, né? Então, ela é a coterapeuta, direto ou indiretamente, vocês têm um coterapeuta aqui. Normalmente eu Tem tenho um. também. De vez em Eu quando também. invadem aqui o meu escritório, às vezes eu tenho que até pedir licença para o cliente. Então, peraí, calma, calma, que eu vou ter que fechar aqui a porta. Pô, Eles empurram e exato, abrem a porta. exatamente. E isso é bom para a gente também, eu acho. Deixa a Sim, gente mais relaxado, mais calmo. É muito sim. bom. O Uhum. meu, o meu acho que eu vou conseguir mostrar. O meu coterapeuta fica aqui, ó. Ai, que lindo! Uhum. No E às vezes colo. ele ajuda na terapia, né? O rabo passa, ou ele tá aqui do meu lado, a pessoa tá falando, às vezes, uma situação difícil, eu tô aqui, né? Fazendo carinho. Isso ajuda a gente a estar presente nesses Bem, dá para momentos estar no da agora pessoa. e não Uhum. sofrer tanto, porque alguns casos muito pesados, a gente precisa também de um fio terra, né? Para não pra dar Uhum. conta. Sim. E eles Sim. são esse fio terra. Uhum. Às vezes a gente tem a sensação que eles absorvem as energias, né? Eles têm uma perceptividade, uma sensibilidade. Tem Exato. estudos que mostram, né, que os cavalos, por exemplo, quando você vai ter um terremoto, eles sentem, eles têm um instinto. Sempre. Os animais, eles têm essa perceptividade de que algo na natureza está acontecendo. É. E a gente tinha essa sensibilidade, de Sim. verdade. Só que o Uhum. ser humano hoje é tão racional, a racionalidade, né, ela é tão forte para o homem contemporâneo, a gente foi se desconectando do corpo de uma maneira tal que a gente meio que perdeu esse instinto, essa autopreservação que está ali. A gente é também animal, né? Uma parte nossa também é. Então, a gente perdeu um pouco isso dessa sensação. Algumas pessoas têm uma intuição mais profunda, né? Que tem essa antena parabólica maior, conseguem captar, perceber a possibilidade de alguma coisa, sonha, né, Simone? Às Uhum. vezes a gente tem Exato. sonhos preditivos de uma tragédia, uma catástrofe, né? Uma inundação, uma chuva fora do normal. Mas os animais não, eles sentem, eles percebem. Não sei se é o cheiro, não sei se é o Isso. vento, se a terra Uhum. treme, eles sentem a sensação do chão. Eu não sei, eu sei que eles sentem, É. gente. Né? O, Eles e o têm essa percepção. arquétipo, ele é psicóide, ao mesmo tempo matéria e espírito. E quando ele é matéria, ele é como se ele estivesse no nosso entorno. Os animais ainda têm isso muito presente. Nós, o homem é a natureza, mas nós estamos cada vez mais desconectados com a natureza e mais conectados com os iás da vida, né? Mas se o animal tiver solto, livre, ele não morre num terremoto, numa tsunami, nada, ele vai fugir. Nós morremos. Ele só morre se ele estiver preso junto com a gente, né? Mas a percepção dos arquétipos, das grandes catástrofes, que são arquetípicas também, né? Eles percebem, né? Como a morte. Morte é um arquétipo, Sim. né? E eles percebem isso, neles e na gente. Neles, eles vão para um cantinho, às vezes eles saem da casa para o dono não vê-los morrer, né? É muito impressionante. Ou eles vão para um cantinho embaixo da cama, em algum lugar, né?
E quando nós estamos doentes, eles também percebem. Tanto que gato e cachorro, se você tiver um câncer, alguma coisa, às vezes você não sabe, eles sabem. Então, eles vão ficar com a cabeça no lugar da sua doença. Tem aqueles cachorros, né, que são treinados, por exemplo, para quem tem epilepsia ou algum tipo de perda de consciência, a serem, né, eles conseguem Depressivo. detectar antes da pessoa o problema, ou né, alguns conseguem até chamar emergência, mas Exato, eles chama os pais antecipam, da criança. eles antecipam Isso. a ponto da pessoa conseguir ficar num lugar seguro, num lugar tranquilo, né? Aí, Para olha ela que não cair, se machucar, né? Isso para mim, isso é muito incrível, né? O quanto eles conseguem sentir as coisas mínimas, né? De uma convulsão, de um ataque epilético, que a pessoa às vezes não isso, essa percepção, Uhum. Tem além. um livro, Cid, desculpa interromper, aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Eu esqueci o nome da autora, gente, mas ela vai me perdoar. É Arantes, não sei o que é Arantes. Ela conta a história de um gato, né? Que ela trabalha com cuidados paliativos de pessoas em estado terminal, que tinha um gatinho que toda vez que ele ia para o quarto de alguém, passava um tempo maior no... Eu acho que é dela essa história, gente. Não sei se é dela ou se alguém me contou, mas eu acho que é desse livro que esse gatinho passava um tempo lá, a pessoa tava para morrer. Então, assim, é como se ele sentisse, fosse lá consolar, fosse ficar lá perto. Então, assim, imagina, se você sabe disso, e o gato aparece, Está lá no teu você quarto. já sabe, já se prepara espiritualmente ali, só, né? E se Uhum. conecta quando você tiver que se É. conectar, porque eu acho que o gato tá prevendo alguma coisa. Eu acho assim, eu não acho, tá? Eu tenho certeza que os animais domésticos, principalmente, eles têm uma conexão conosco através do inconsciente coletivo. Por quê? O Rupert Sheldrake, que é um etnobotânico muito conhecido, eu usei muito o livro dele no meu doutorado, então ele é uma pessoa muito séria, ele não é um porra louca. Ele escreveu um livro que apareceu na época, isso já faz uns 10 anos ou mais, apareceu até no Fantástico na época. Todo animal doméstico sabe quando seus donos estão chegando. Não é porque está na garagem, escutou a chave, escutou o carro. Não. Quando você está no consultório, longe, e encerrou o atendimento e vai para casa, o último atendimento, ele já sabe ficar na porta. Você está saindo da fábrica, ele sabe ficar te esperando na porta. Então, é a hora que você se prontifica a ir para casa, eles sabem e ficam te esperando. Isso é para gato, cachorro, que foi com quem ele fez a experiência. Então, o nome dele é Rupert Sheldrake e o nome do livro é Todo Animal Doméstico Sabe Quando Seus Donos Estão Chegando. Então, essa percepção subliminar é uma conexão com o inconsciente, claro, né? E é impressionante. E ele comprovou isso através de experiências quantitativas. Olha que incrível. Muito rico, né, gente? Olha quanta coisa a gente conseguiu conversar, o quanto que esse tema é diverso, né? Ele Uhum, traz uma diversidade e um potencial muito grande, mas aí eu só volto assim para a gente já ir começar amarrando a necessidade da gente ser ético nesse cuidado, nessa relação com esses uhum, animais, né? Para que a gente estabeleça não eles como utilidade, mas como companheiros de vida, companheiros de jornada, companheiros de trabalho, né? Então, quando a gente os eleva a esse status de companheiros, né, a gente vai cuidar dos nossos companheiros, né? Eles são leais, vamos ser leais como eles também, né? Vamos exercer essas qualidades que eles nos mostram, que eles nos apresentam com tanta simplicidade e humildade, assim, né? Não cobram nada, são integradores, são leais, amorosos, sabem dar limite. Olha que interessante o gato, né? Sabe o dizer não, tipo, olha, já deu para mim, para de me aborrecer que eu quero ficar na minha. A gente também tem para aprender a dar limite, vamos aprender com os gatos, é verdade. Uhum. né? Então, acho que assim, a gente tem aí muita coisa para aprender com eles, né? Nós recebemos muito de volta, então acho que a gente precisa ter essa hombridade, né? Essa humanidade de perceber, gente, por favor, sejamos éticos. Eu acho que essa é uma forma da gente mostrar o ser humano que a gente é, né? Que tipo de ser humano a gente é.
fazer um juízo, literalmente, né, gente? Eu acho que eu fiz um certo juizinho agora, mas eu acho que é isso, né? A gente melhora como ser humano quando a gente se coloca aí nesse lugar de cuidador, de parceiro, de companheiro, enfim. Estamos trazendo aí temas para vocês refletirem. Se vocês tiverem bichinhos, comentem. O Iagor Jung hoje trouxe uma inovação nos temas. E aí, vocês têm os animais, eles são companheiros, têm histórias engraçadas para nos contar? Coloquem lá, postem para a gente poder compartilhar nessas histórias, essas trocas, tá bom? Maurinho, você quer encerrar e depois assim, pode ser? Pode. Eu penso, né, que eles têm, como vocês falaram, muito a nos ensinar, né? Principalmente vamos dizer assim, a esse mergulho no sair um pouco dessa racionalidade, né? Porque a comunicação com eles não é verbal, obviamente, tem os comandos, etc. Mas tem uma comunicação que não é verbal, né? De você olhar para o seu animal e saber que ele não está bem ou que ele está bem, e vice-versa, eles também têm isso, eles têm essa capacidade, né? E com isso aprender a também se ouvir, né? Porque o inconsciente nem sempre fala verbalmente, às vezes ele fala com imagens. Então os animais Uhum. são uma fonte riquíssima para treinar, né? E é algo que acontece naturalmente. Você não precisa de treinamento. A coisa vai rolando, o vínculo faz com que você consiga entender se aquele serzinho ali está bem ou não está. Então, Isso aí. gente, fãs dos animais, coloquem fotos dos seus pets aí para a gente ver, que a gente vai adorar. E agradeço muito pelo convite dessas duas maravilhosas para a gente falar desse tema, que é um tema muito caro para mim. Assim. Então, muito. Obrigado. Eu só quero falar uma coisa: se você que está nos ouvindo, nos assistindo e não acredita em nada disso que a gente está falando, eu quero só que você pense numa coisa. Eu estou toda arrepiada porque eu coloquei isso no meu mestrado. Pense que eles sentem dor, eles sentem medo, exatamente como nós, tá? Obrigado, Miquela, obrigado, Mauro. Beijo no coração. Gente, uma delícia esse podcast. Continue nos escutando. Muitos episódios incríveis estão agora lá na nossa página do YouTube, no Spotify. Muita coisa bacana, temas diversos. E agora Jung, os temas da atualidade. Tenho certeza que Jung, lá no tempo dele, também tinha os seus bichinhos coterapeutas lá na sua vida diária. Então é isso, gente. Encerramos por hoje. Grande abraço a todos.